Boa energia a todos. Estamos aqui, nossa live de sábado, hoje é dia 10 de abril de 2021. Prazer estar aqui com o Castelo, o Celso Nonato, no nosso bate-papo de sábado para amanhã, para avaliar a semana, os acontecimentos relevantes. E como de praxe, né, nós não temos uma pauta definida, não há um script do nosso bate-papo, então qualquer imprevisto aí, tenham um pouquinho de paciência, porque nós estamos fazendo literalmente ao vivo. Então, a boa energia, só para lembrar, é uma substituição do bom dia, boa tarde, boa noite, que surgiu aqui no grupo, como sendo, né, já que o foco aqui é energia, né, energia, tá aqui, ó. Então, vamos desejar a boa energia, porque de má energia nós estamos aí cheio, né? Essa semana, então, uma das semanas mais poluídas em termos de má notícias, de tudo quanto é tipo. E a gente tem que ficar literalmente ligado no que está acontecendo. Aguardamos normalmente até o último minuto da sexta-feira para puxar os principais assuntos da semana. Essa semana foi recheada de questões políticas, judiciais e, como sempre, também do desmanche do Estado brasileiro, né? E que tem que ser conversado, tem que ser refletido. Então, dentro do nosso tempo curto aqui e objetivo, eu vou puxar pelo que eu considero mais importante e sintomático, né? Dentro da questão da privatização é solução? Solução para quem? Né? Sem a sinergética não há solução. Então, esse pessoal que está no governo, que essa semana, literalmente, né, rifou a fundo perdido 22 complexos aeroviários, né? Além de outras coisas que vamos comentar durante a live, e eu vou instigar e puxar a abertura nesse sentido, porque é importante que os sinergéticos tenham noção e real visão do que nós estamos trabalhando, do que nós pretendemos com esse momento político, econômico e biológico do nosso país. Nós não podemos ficar na passividade, vendo o país ser destruído por vários vetores diferentes, né? Desde o que eu só vou referenciar agora, desde a esquerda velhaca, antiga, atrasada, que se ressuscitou de um pântano aí, para vir aqui não, na nossa live não, mas para vir na mídia, né? Começar a colar, começar a repetir o velho papo furado de 20, 30, 40 anos atrás, algumas coisas até de 50 anos atrás, em termos de estratégia para desenvolvimento econômico. O mundo mudou e as pessoas não mudaram. Vêm com o mesmo papo, vêm com a mesma conversa mole, e as coligações, então, são terríveis, né? Estão fazendo, literalmente, o que é conhecido na roça, um angu de caroço político em termos de coligações para enfrentar o atual mandatário em 2022. Então, deixando bem claro aqui que os sinergéticos vão ser uma alternativa nesse processo, nós não vamos abrir mão da nossa, vamos dizer assim, capacidade de levar solução para o país. Esse nosso bate-papo aqui, aos sábados, é para levar soluções, mesmo que a gente diga o que precisa ser feito e o que pode ser feito, né? Os incompetentes de vários setores não têm capacidade intelectual e de conhecimento a ponto de conseguir aproveitar o que até lhe é dado de graça, né? E sem interesse explícito nenhum. Mas, no entanto, fizeram uma reunião de jantar aí essa semana, na quarta-feira, né? Para alguém fazer alguma solicitação ou prestar conta para quem financiou alguém dentro de uma estrutura federal do governo nacional, né? Pegou muito mal esse jantar, né? Com pessoas que literalmente foram, que bancaram esse momento político estratégico que nós estamos vivendo, e que agora, viu, caros colegas, porque eu conheço muito deles que estiveram no jantar, tá? Então, eu quero dizer bem claramente, vocês micaram em 2014 e micaram em 2018, tá? Estão com o mico na mão. Não é com o jantar que vocês vão resolver essa situação, mesmo porque, pelas informações que eu obtive, a pauta, né, a conversa, o tema que foi tratado foi do CEAGESP, né? Quer dizer, o que o CEAGESP, em termos operacionais, tem a ver com o problema nacional e, obviamente, a inserção internacional
com as nossas problemáticas biológicas e macroeconômicas também, que estão sendo desmanteladas. Eu não vou entrar por essa questão, porque eu não estava presente no jantar e nem gostaria de estar, mas deixo aqui registrado a indignação. Eu quero ver a hora que esse mesmo governo vai sentar junto com os sindicatos ou com outras forças representativas da nação para discutir talvez o mesmo tema, né? O carregador lá do CEAGESP, né? A corrupção que tinha com os carregadores de transportadores de caixotes lá no CEAGESP, né? Agora nós vamos entrar nos carregadores de recursos federais da nossa nação brasileira que foram leiloados essa semana, e nós vamos descer e entrar em alguns detalhes, porque é fundamental a conscientização da irresponsabilidade de certos, vamos dizer assim, ex-funcionários públicos que só porque estudaram numa instituição de renome se acham num direito de ficar implantando um plano de infraestrutura para o país totalmente vencido, ultrapassado. Né? E eu vou mostrar uma cena aqui, que é pública, não é nenhuma coisa sigilosa, que precisa ser analisado pelo seu perfil psicossocial e de controle mental da pessoa envolvida. Então, eu vou sair do ponto, mas agora vai voltando para o ponto aí. Eu só vou deixar sem som, porque foi tão deprimente a imagem, né, recebida, que nós temos que avaliar esse tipo de posicionamento. Quem quiser assistir, está aí a martelada do Tarcísio, ministro da Infraestrutura, InfraWeek, leilão de 22 aeroportos. Bom, parece que ele causou mais um dano, né, à bancada lá da B3. Né? Então, além de um dano nacional, ele também acabou dando um dano lá para quem o recebeu para vender um patrimônio que não é dele. Tá? Por que esse tipo de comportamento dentro de uma reunião que, em princípio, era tudo amiguinho dele, porque ele não atingiu a cota que ele esperava de valor? Era só não colocar o subpreço que foi colocado nas avaliações dos lotes, que a coisa ficaria bem mais fácil. Né? Comemorar um ágio de 2.000 e poucos % em todos os lotes vendidos é um absurdo. Isso mostra que não houve um planejamento, uma avaliação adequada do patrimônio a ser leiloado. Porque o ágio, né, que é um valor acima daquela plataforma mínima que o governo espera receber, se passar de 10%, 15%, 20%, seria muito interessante. Mas o preço deveria ser 3, 4 bilhões, e não um preço de 150, 200 milhões. Né? Então, se você coloca o preço lá embaixo do ativo, obviamente, falando, não, as forças dos mercados vão definir o preço real do produto. Só que aí o funcionário, né, mal informado do governo, porque nunca trabalhou numa empresa, não sabe o que é uma especulação financeira, ou pelo menos deveria não saber, né, porque não estaria envolvido no mercado. Tá? Ele tinha que entender que, quando vai para um mercado totalmente recessivo, como está sendo agora, esses últimos 6 meses aí, que a aviação literalmente perdeu todo o seu potencial de rentabilidade final, ele coloca um lote desse tamanho de aeroportos, já começou errado, né? Foi dar um lote inteiro. Né? Porteira fechada, vai o boi, vai a vaca, vai o bezerro, vai as prenhas, vai tudo junto, né? Vai o trator, vai tudo, por um preço fechado, que normalmente, obviamente, vai ser muito baixo do que vender fatiado. Né? Para quem não tem preocupação de tempo, né? A não ser o tempo para assaltar o patrimônio público nacional, para quem não tem preocupação de tempo, poderia leiloar isso nos próximos 5 anos, em lotes, à medida que o mercado fosse recuperando a sua capacidade de rentabilidade dos ativos, do financiamento, né? Dos ativos que foram leiloados. Então, a inexperiência de mercado de certos agentes, porque tem um que é o patrão de todo mundo, né? Que está lá em cima para coletar o parco dinheiro ou o parco papel pintado que vai ser feito a troca desses ativos. E durante essa pequena apresentação que ele fez aí da martelada,
Ele foi bem claro. Não, o mercado está, como se diz, muito líquido. Os senhores sabem o que significa mercado líquido, o agente da infraestrutura? Mercado líquido significa o seguinte: não tem aonde aplicar dinheiro. Os capitalistas estão guardando o seu dinheiro porque não vê lucratividade nos ativos reais que possam gerar lucro. Consequentemente, tá certo? Não há concorrência. Tanto é que o senhor ficou muito nervosinho aí para dar essa martelada, demonstrando um total desespero, destempero e incompetência no processo de licitação. Tá? Então, essa demonstração desse fiasco que o senhor comemora, porque o que o senhor está comemorando não é a venda de um patrimônio seu, o senhor está comemorando a venda de um patrimônio de terceiros. Isso no mercado tem um nome muito bem apropriado. Justificado ou não pela legislação que os senhores aí criaram, é um problema de vocês, de foro íntimo de vocês. Tá? Agora, nós que estamos aqui no mercado tentando defender os nossos patrimônios, não podemos ver um desmanche desse aí, tá? Um literal desmanche. Para quem conhece na área automotiva, o que é um ponto de desmanche? Tá? Porque essas privatizações não vão para os agentes operacionais, vão para fundos de pensões internacionais. Ou seja, nós aqui vamos pagar pedágio, mais um, né? Porque tem os outros rodoviários também, e depois tem o portuário, que vocês querem fazer a próxima semana, que se já não fez anteontem aí, está entendendo? Que nós estamos pagando fundo de pensão estrangeiro. Mas o senhor não sabe disso, porque isso é o território do seu colega aí, que estava do lado na entrevista do final desse leilão aí, né? Que é como saquear o país para vender o patrimônio previdenciário brasileiro para as forças internacionais econômicas totalmente falidas, trabalhando em cima de blockchain, que já não tem referência nenhuma com qualquer valor real digno de ser utilizado como lastro do sistema financeiro mundial. Tá? Existe uma disputa internacional nesse momento em que nós, através desses representantes e os papagaios de pirata que entraram, de gaiato, né, junto com ele, tá certo? Que não tem a menor noção do que é uma disputa internacional por um valor de reserva. Como não sabem, então estão queimando um patrimônio que o próprio dono da banca financeira aí diz: vamos vender enquanto vale alguma coisa. Por sorte, infelizmente, olha só, por sorte, infelizmente, a pandemia mostrou o real valor das coisas que estavam infladas especulativamente. Então, aí os aeroportos caíram o valor tremendamente, o sistema energético perdeu a sua rentabilidade tremendamente e que os senhores vão querer vender também na Bacia das Almas aí para salvar a incompetência generalizada desse atual governo. O que me deixa mais triste é que eu sou amigo de muitos que estão aí e que já deveriam ter pedido para sair. Vou ser bem claro agora, já que não entenderam as praticamente 2 meses de live em que nós tentamos colaborar com os senhores. E mesmo porque, quando eu recusei ir para aí, eu também já tinha a previsão, a sensibilidade, né, do que está acontecendo, não vai acontecer. Tá? Então, quero deixar bem claro que a paciência realmente está estourada. Hoje, eu, Castelo, e talvez o Nonato também tenha alguma coisa a relatar, dos entes queridos ou daquelas pessoas muito próximas da gente no dia a dia e que já embarcaram para o mundo, né, para onde todos nós vamos. Então, a irresponsabilidade, voltando à questão da infraestrutura, tem que entender que toda a logística, toda a questão de ativos no setor médico-hospitalar, seja do governo ou seja da iniciativa privada, faz parte da infraestrutura nacional. Assim como faz parte a infraestrutura de ativos sanitários, que agora estão querendo vender lá no Rio de Janeiro mais um lote de sistema de controle de água. Aqui em São Paulo, nós já estamos pagando royalty para os fundos de pensões americanos por conta da Sabesp. Tá? Então, tem que colocar na cabeça desse garoto de recado do Ministério de Infraestrutura que o planejamento é para o futuro dos nossos filhos e netos.
porque o seu futuro já acabou nesse ministério de incompetentes. O senhor está levando o Brasil para 2 séculos atrás. Mauá já fazia o que o senhor está fazendo. Visconde Mauá, lá, o Barão de Mauá. Está entendendo? O senhor não sabe, porque não é da sua praia mesmo, e toma decisão. Tá? Eu quero saber o que vai tocar o trem que o senhor está colocando no Brasil afora e vendendo para conhecidos nossos aqui. Está entendendo? Que também não tem noção do que é, porque o negócio deles é especular. Não é produzir, é especular. Eu te pergunto, o trem de vocês vai andar aqui? Diesel elétrico? Ou vocês vão fazer uma caternária para colocar o trem norte-sul aí, ou o leste-oeste aí que foi licitado também, no leilão? Vai andar o quê? Diesel elétrico? Ou vai ser a hidrogênio? Ou reatores nucleares? Que raio de sistema de alimentação energética vão ter esses trens? O senhor tem petróleo no interior do Brasil para alimentar com diesel? O senhor tem refinaria no interior do Brasil para alimentar com diesel os trens que vão andar diesel elétrico? Então, isso tudo que o senhor está fazendo é uma pirotecnia de obras mal feita, mal planejada e utilizando as obras que não foram feitas ou projetadas no seu governo e que não foram acabadas e o senhor não projetou e está remendando um punhado de coisas. Porque quem conhece um pouco de Brasil não cai nessa esparrela do que o senhor propõe. O senhor está na contramão da história. E eu vou falar uma coisa aqui que o senhor falou para os caminhoneiros, que vazou num áudio. O senhor chantageou os caminhoneiros quando disse que ia entrar o caminhão autodirigível. O senhor é um irresponsável. Que fique bem claro isso aqui. A paciência de mortos que já tem pelo caminho cabe também, e talvez mais do que no Ministério da Saúde, porque não é questão de médico. Isso é uma questão de logística, de trabalho, de infraestrutura. Não ter oxigênio em hospital parte também do pressuposto que a infraestrutura falhou. E não era um general de logística que ia resolver isso no Ministério da Saúde, porque lá não é um Ministério de Infraestrutura. É um punhado de erros primários de administração. E eu falo isso com todo o domínio da situação, porque eu conheço, trabalhei nisso, visitei essas obras que o senhor aí, quando eram canteiros de obra ainda, e tinham lá unidades de saúde dentro dos canteiros de obra. Tinha praticamente uma UPAzinha lá em cada canteiro de obra de grandes obras. E eu fui várias vezes lá, como eu trabalhava na área médica hospitalar, nós tínhamos que visitar todos os hospitais no país. E visitei a maior parte deles. Então, se nós estamos com um problema de logística dentro da área médica hospitalar, é a responsabilidade da infraestrutura, não é necessariamente da parte médica, ou da questão biológica, ou simplesmente da questão de pronto-socorro. Faz parte do planejamento de governo que os liberais normalmente não gostam de colocar na pauta, porque colocam isso, planejamento estratégico de governo, ou planejamento econômico, como sendo uma questão das esquerdas. Os senhores não são nem de esquerda, nem de direita, os senhores são um bando de oportunistas que estão aí a destruir o país. Porque eu participei de todas as reuniões para colocá-los aí. E aqueles que estavam sentados à mesa na quarta-feira conhecem muito bem o meu posicionamento. E o principal posicionamento deles é que eles não iam me colocar uma canga para me carregar ou para que eu fosse carregando eles nas costas. O senhor não sabe disso, né, o capitão? Não sabe porque não sabe de muita coisa, né? Mas, infelizmente, está aí e tem que tomar providência. Então, eu já abri a questão bastante quente agora, vou passar a palavra aos colegas. O tom vai subir porque o número de mortes está inacreditavelmente irresponsável. Tem que mudar o ministério e nós temos que mudar a nossa postura aqui. Já passou a época de querer ajudar. Agora nós vamos entrar com ferro e fogo em cima dos incompetentes que estão aí. E que o boato que surgiu essa semana, que tem um ministro aí que já está com o pé para fora, né? Que vá mesmo. Vai e vá rápido.
Nonato, pela hora de chegada, você tem o privilégio aí de contestar, e aqui com a liberdade total, pode sentar o marreta aqui no que eu falei ou cooperar aí para que a gente realmente faça a mudança da história do nosso país. Bom dia, boa energia a todos, bem-vindos, e estamos aqui para continuar na luta. Boa energia, Paulo. Boa energia, Castelo. Castelo, se você quiser falar, eu fico para o final, não há nenhum problema. Está ouvindo, Castelo? Mas, enfim. Pronto. Repito, pode dar continuidade aí, Nonato. Pode dar sequência. Ok, obrigado. Então, vamos lá, pela ordem de chegada, como bem pontuou Paulo. Uma boa energia a todos. E Paulo hoje realmente pontuou situações bem definidas, onde nós temos o conhecimento de ver ou de observar o caminhar da nação brasileira. Eu não vejo que a privatização seria um bom negócio. Alguns setores eu acredito que sim, seria até bom vendê-los, mas não toda. Nós temos algumas situações que são muito estratégicas. Isso é muito, ao meu ver, né, muito complicado da gente colocar isso à venda para as mãos de assuntos privados, que a gente perde o total controle e fica numa dependência muito, digamos assim, 100% com a situação não controlável. Eu vejo a parte estratégica com muito carinho no Brasil, até pela minha própria formação, né? Então, tem situações que o nosso país não vê, mas o assunto estratégico vê. Pode ter certeza absoluta. Pode ter certeza absoluta. Isso é passado para os funcionários de Estado como eu. Nós vemos, sim, toda a movimentação que ocorre, né? Desde a venda de uma fazenda para um grupo estrangeiro até altas movimentações financeiras, como aconteceu agora, né? Venda de portos ou aeroportos no Brasil. Donato, permita, só para não perder o bonde, você falou uma coisa extremamente importante. Por favor. É uma coisa muito importante, que já quase estava passando batido, mas que bom que esse bate-papo lembra a gente. Eu vou fazer uma referência rápida aí no continuar da sua exposição, faz uma referência com relação à França, do que eu vou falar agora. Houve um tremendo fuzuê aí, esses últimos um ano e pouco, com relação à questão ambiental, a Amazônia e o governo francês. Até uma tremenda deselegância com a senhora primeira-dama da França. Não houve? Aí eu pergunto, Nonato, você que abordou muito bem o tema agora, eu pergunto, o que tem isso a ver com a privatização dos aeroportos nesta semana? Você poderia dizer, aparentemente nada, né? Só que quem arrematou todo o lote da Amazônia legal, vamos chamar assim, que envolve outros países, inclusive a Guiana francesa, né? A parte francesa das Guianas, tem interferência. Agora, adivinha quem que arrematou esse mega mercado aeroviário? Por coincidência, por a coincidência financeira de alguém, muito estrategicamente planejado, por uma companhia francesa de exploração de serviços aéreos. Para os incompetentes que não têm noção de mercado, o que ele entregou? Ele entregou toda a logística de movimentação de pessoas que hoje qualquer um rastreia naturalmente, entregou na mão do governo francês. Os incompetentes, que na mídia ficam falando besteira, mas na hora de cuidar do patrimônio real, vão saber, inclusive,
quanto cada aviãozinho daqueles que voam na Amazônia carregou de ouro, diamante e bioativos. Então, isso é um dos fatores mais graves da incompetência de trabalho estratégico desse governo cheio de parasitas. Obrigado e desculpe a veemência, mas não dá para ter paciência com certos tipos de coisas de pessoas que deveriam ter a obrigação de saber. Você falou da sua experiência internacional e eu vou falar da minha experiência, que fui estudar na DESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, e depois fui para a ESG, Escola Superior de Guerra. Depois tive mais um curso na ESG para discutir os problemas de questões estratégicas e defesa do Estado brasileiro. E muitos dos generais que estão lá talvez não tenham nem feito os cursos que eu fiz. Por isso que estão micando tudo. Desculpe. Ok. Paulo, bem pontuado. Eu não gostaria muito de aprofundar determinados assuntos, porque realmente ele é complexo, como eu falei, porque o Serviço Estratégico vê essa total situação, né? Você pontuou muito bem, o mundo não tem para onde ir, não. A gente tem que negociar com a gente mesmo, com os parceiros, com as pessoas, e com uma certa sensibilidade estratégica de proteção das riquezas naturais do país, né? Que envolve, inclusive, a população. A população, para o serviço estratégico, é uma riqueza natural. Não existe nação sem uma população, entendeu? Não existe. Não existe uma tribo sem um grupo de pessoas, sem uma nação. Isso é muito comum, entendeu? Isso se vê muito bem na exploração do homem sobre o homem, né? O homem sobre a terra, né? No período de colonização, exploração de terras, principalmente em países que não tinham uma estratégia boa ou uma forças armadas bem posicionada, né? Eles primeiro chegavam, compravam, depois eles dizimavam a população, matavam, em termos comuns, matavam, né? Isso aí o africano sofreu na pele. Muitos africanos sofreram a perda das suas fazendas, das suas terras, de suas fábricas, e depois eram simplesmente mortos, né? E até hoje parece que ainda está acontecendo algumas situações em alguns lugares. E no Brasil não foi diferente, não. No Brasil nós tivemos a exploração da terra, do ser humano, do índio, do próprio cidadão que estava aqui, implantando um sistema feudal, né? Capitanias hereditárias, como muito bem você já pontuou. Mas na atual situação, que é o que interessa, né? Como eu comecei a dissertação, eu não vejo com bons olhos também não entregar as riquezas naturais do país ou o patrimônio da nação. Não vejo. Algum setor pode ser, porque não é estratégico, mas, como você bem pontuou, aeroportos eu vejo como uma situação estratégica, entendeu? Aí, então, a própria França, né, há algum tempo atrás, declarou que até que a Amazônia era um patrimônio já mundial, porque o brasileiro não tinha capacidade de administrá-la, ou de cuidá-la, ou de protegê-la. Então, vendo isso, né, Serviço Estratégico da França, aí, que é muito antigo e muito competente, inclusive, né, porque vem desde la Resistance, né, e eles viram que não adianta conversar mais com os brasileiros, é melhor a gente fazer as coisas, né? Então, começaram por aí, comprando os aeroportos todos da Amazônia, que serve de cabeça de praia ou milhões de situações que poderão ser usadas, enfim. Mas não acredito também que depois da compra dos aeroportos, o brasileiro vai colocar um fiscal de aduana lá para abrir mala, fechar mala, ver as calcinhas, as cuecas e as meias das pessoas, isso vai resolver alguma coisa. Não, acredito que não. As coisas se processarão de maneira muito diferente. Agora, quanto à venda das estatais, eu também, como digo, tem a lado que eu acho que seria bom o Brasil se desfazer de algumas estatais, outras não, mas, enfim, o Estado também tem que dar oportunidade ao próprio brasileiro escolher a sua própria dinâmica, né? Isso faz parte do desenvolvimento de uma nação, né? O povo vai carregar aquilo com muito carinho, tenho certeza, e com muita sabedoria, porque ele tem um poder maior de fiscalização, de senso prático do dia a dia que o mercado oferece, que é isso que você vem sempre colocando. E já na atual situação que nós estamos vivendo dentro dessa pandemia, desse
desse desastre que eu chamo de situações, né? Eu só vejo também uma situação muito triste, né? Uma situação muito desagradável, né? Como você mesmo tocou. É porque nós estamos pagando a conta. As mortes estão aí, estão aumentando e vão aumentar, e não há nada que freie isso. E não há nenhum vetor apontando o culpado de tudo isso. Quem é culpado disso? Quem produziu isso? Né? Qual a solução sanitária que nós estamos tomando? Eu vejo, como volto a repetir, já fiz isso de lives passada, eu vejo soluções paliativas que não resolvem o problema, né? Inclusive usando da força de segurança para inibir ou coagir pessoas, que também não vai resolver o problema. Muito pelo contrário, vai desgastar a imagem da segurança brasileira, das forças de segurança, do indivíduo que trabalha nas forças de segurança, porque apresenta sempre uma imagem de violência que é que o mundo já conhece. O mundo vem cobrando, inclusive do Brasil, os organismos internacionais, essa violência contra um cidadão, que hoje não é admitido mais isso no mundo. Tudo que passa por esse caminho de imposição através da força, da arma, da arbitrariedade, entende? Porque essa situação tem sido usada por governadores e prefeitos, movimentações de comandos regionais para inibir algum movimento da população, sem nenhuma estratégia, sem nenhuma situação de informação, querendo impor através de uma situação que eles mesmos também não sabem se isso vai funcionar. O que vai funcionar é o que está se fazendo no mundo, é a produção de remédios, de vacinas para o combate ao mal. Isso é que vai funcionar. O restante, não vejo, né? Vai passar 1000 anos e o problema continuará aí, seguramente. Como também acho que está na hora, sim, você também pontuou muito bem, de muitas mudanças. As mudanças elas virão de uma forma planejada, a gente com competência fará as mudanças, ou elas virão, como se diz, por osmose. Queira a gente ou não, ela vai acontecer. É o caso da situação amazônica, né? Que os governos hoje estão muito mais dispostos a isolar o Brasil por conta do problema amazônico. O Brasil sofre hoje um isolamento muito grande. Ao ver qualquer jornal, em qualquer chefe de Estado, já colocar exigências para um empréstimo, para uma ajuda, se não resolver o problema da Amazônia ou da violência brasileira. Isso aí é muito sério, porque se a gente não procurar corrigir isso, não procurar resolver isso, nós estamos correndo um sério risco de isolamento e de ter o mundo contra nós, que isso não é bom. E aí nós não teremos força política, diplomática, nem nada, nem bélica, nem nada para enfrentar isso. O país ficará aberto praticamente a uma invasão. Isso as forças estratégicas sabem perfeitamente disso, né? Isso se passou em vários países, né? Quando se perde o controle disso, a nação é dissolvida. Ou, pelo menos, aquele grupo que se pseudo-intitula nomeados que estão administrando a nação, eles são derrocados, mortos, como aconteceu em vários lugares do mundo já, entende? E a nação entra num sistema de pobreza, de situações que vai demorar séculos para ser resolvido. Ora, nós já podemos resolver isso anteriormente, como bem você pontuou, né? Nós podemos resolver isso já agora, para evitar todas essas consequências catastróficas que poderão vir pela frente. O Brasil é um país muito grande, muito diversificado, nós temos 5 regiões totalmente diferentes uma da outra, né? E eu não vejo o mundo, a comunidade internacional, se manifestar em relação a outras regiões brasileiras. Se manifesta, mas de uma forma tão sutil, tão nada, que passa despercebido. Mas quando se fala em Amazônia,
as coisas tomam um rumo diferente, né? O discurso da ambientalista Greta Thunberg na ONU balançou o mundo. Queira você ou não, queira os brasileiros aceitar, queira os generais aceitarem ou não, queira os estrategistas. Ela uma jovem, uma adolescente, eu acho que de 16 anos, por aí, ela balançou o mundo, ela fez o mundo tremer, entendeu? Por causa da Amazônia, entendeu? Ela mesmo disse, não aceitarei que vocês destruam o meu futuro. Aí ela é sueca. Eu nunca vi uma adolescente brasileira lutar pela Amazônia. Muito pelo contrário, as nossas adolescentes elas são exploradas na Amazônia. A quantidade de meninas com 13, 12, até 10 anos grávidas de situações de exploração, de prostituição ou de sobrevivência natural para comer ou algo parecido. É muito triste, é muito feio isso que o Brasil mostra para o mundo. Então, eu também vejo que as nossas autoridades parece que estão sempre de costas para os problemas da população brasileira, né? Muito bem colocada a sua imagem de um ministro batendo, eu acho que é um martelo, né, de situações finita de quando se resolve um assunto ou se encerra, como numa corte, como num sistema de leilão. Mostrar uma imagem desesperadora, totalmente desequilibrada, porque o que ele queria, que acha que o mercado vai ouvir a voz dele, o mercado não vai ouvir a voz de ninguém. O mercado tem seus movimentos próprios, não só no Brasil, como no mercado internacional. Você pode vir aqui em Wall Street, na Bolsa de Nova York, e você vai ver que esse sobe e desce de situações é bem visível, né? Empresas são vendidas, empresas quebram, empresas que se valorizam em questão de horas e minutos perdem valores imensos, né? Casos aí bem atualmente foi visto, né? De questão de horas. Outras criam valores, né? E se valorizam através de seus bons administradores, esse jogo do mercado, né? Essa situação que o mercado sempre impõe. Vejo também que o nosso país, agora se aproximando já da metade de um ano, né? Nós estamos em abril, nós estamos praticamente entrando no segundo trimestre e vamos para o primeiro semestre, totalmente perdido já, novamente, né? Não vi nenhum momento planos partindo do Ministério Econômico que deram certo. Deram errado, totalmente errado. Eu vejo pela situação muito pequena até, né? Eu diria até que eles estão tão errados que nem a declaração de imposto de renda hoje funciona no país, né? Uma coisa simples de qualquer cidadão pegar uma folha de papel, preencher, e mandar para o governo para ser avaliado nas suas ganhos pessoais, né? Eu sou um servidor público, eu não tenho renda, eu tenho um salário, entendeu? Meu salário, praticamente, a oscilação de um salário para o outro, de um ano para o outro, ele é apenas inflacionário. Teve aumento? Não, eu não tive aumento. Eu tive a recomposição da inflação do país. Eu estou com o mesmo poder de ganho, nada mais, entendeu? A declaração de imposto de renda, que é o que eu estou falando, todo cidadão brasileiro tem dificuldade de preencher aquilo. Tem tantos itens que eu acho que mais de 80% daquelas itens são descartáveis, totalmente descartáveis. É muito burocrático. Tem cálculos que nem eu sei como é que fazem. Restituição de imposto de renda, por exemplo. Eu não sei nem que cálculo eles fazem, nem tenho ideia de como eles fazem esses cálculos para que eu possa receber de volta aquilo que eu paguei, já descontado em folha, que também não recebo 100%, eu recebo só uma porcentagem aplicável. Cálculos de dependência, entende? Cálculos não avaliados de que eu ganho tanto e para eu me manter, eu também tenho que gastar tanto. Donato, vamos para a privatização aí, que nosso tempo é curto.
Pois é, então... Aqui, vamos fazer uma de tributária, tá? O que Prometo. eu estou te dizendo. Então, é tão complexo que eu não vejo a solução da privatização no momento. Você pontuou muito bem, as coisas poderiam ser mais estudadas para, no futuro próximo, a gente ter mercado, ter valor, ter a companhia mais bem estruturada para colocar à venda, né? Então, não vejo, né? Isso aí só gera especulação. Só gera especulação. Isso a gente vê, Paulo, até no anúncio de jornal. Pessoas vendendo, por exemplo, um apartamento que tem um valor, vamos dizer, 10. Ele vende por 5 e não acha quem queira. Mas pela sua necessidade de que ele precisa daquele capital para suprir uma série das coisas, senão ele afunda, ele vai ser processado, sei lá, vai ser... Tá? Ele acaba cedendo aquele patrimônio de 10 por 5 por 4. Só não dá porque não resolve o problema dele. Aí entre os especuladores, como muito bem você falou, numa macroeconomia, entre os especuladores que se aproveitam desse momento da necessidade do cidadão. Isso no mercado não protege realmente, entende? Então, temos que ter muito cuidado. Bom, eu só também desejo a todos que reflitam bem nisso, né? Os sinergéticos estão aqui para apresentar suas ideias e em 2022 seguramente teremos propostas para enfrentar e para levar a situação. E olhe para a gente com mais carinho, com mais atenção, porque o que se vê atualmente é puramente a mesmice do mesmo. Não vai resolver nosso problema. Dê oportunidade a novas ideias, às novas cabeças, né? Vamos retirar, né, essa borra que está dentro do Congresso, que não sai de lá por nada, porque é um ciclo vicioso de situações e não vejo como mudar isso fácil, a não ser através do voto livre, que, aliás, por sinal, queria só também deixar registrado nessa live que agora a deputada Beatriz começou, né, um movimento para o voto impresso, que eu acho também que é uma excelente ideia, porque aí vai haver a possibilidade da auditoria das urnas, vamos assim chamar, que aí confirma, melhor ainda, o eleito pelas urnas. Boa sorte aí para a deputada Beatriz. Conte com o meu apoio também nessa empreitada. Obrigado, Paulo. Obrigado, Sinergético. É com você, Castelo. Vamos lá. Paz e graça, energia, muita energia. Esse é o insumo básico do Sinergético. Quero dar parabéns ao Paulo e ao Nonato, que pontuaram assim, com muita assertividade e com bastante contundência, por assim dizer, dos temas atuais. Nós temos 3 conceitos fundamentais que abrangem a sinergia, chama-se a própria energia. E essa energia, para dinamizá-la, tem que ter estoque. A energia de estoque mais abundante, que é a energia do Sol, ela não precisa ser armazenada na Terra. Ela está no estoque eletromagnético de todo o espectro que nós podemos fazer uso ao tempo todo. Outras energias, não. Vamos pegar a energia respiratória da humanidade que está na floresta amazônica, que é o oxigênio, troca de carbono. Todo mundo sabe, a Amazônia, no seu território, é tido como o pulmão do mundo. Se a gente mina, se a gente destrói, afeta essa base de massa de energia respiratória, a afetação direta à saúde do ser humano que no planeta habita. Agora vamos para o tema que foi abordado hoje, que é a energia de estoque de massa. Patrimônio. Nos anos 90, o Brasil começou a desfazer-se do patrimônio quando houve, né, a venda, né, a privatização do setor de telecomunicação, né, que o Brasil vendeu lá 40 bilhões, mais ou menos, números redondos, privatizou, 6 meses depois estava pegando os 40 bilhões emprestados do FMI. Então, precisa de sabedoria na hora de fazer isso. Isso que o Paulo pontuou no vídeo do ministro, exacerbadamente, né, batendo o martelo, isso é de uma estupidez cognitiva sem adjetivo. Exato, isso aí. Isso não tem senso de razão. O cara não sabe o que está fazendo. O Brasil se desfaz da energia de estoque de massa, que é o patrimônio, como o Paulo bem pontuou.
pertence ao povo brasileiro e não a um governo. Há que se fazer distinção entre governo e Estado. O que as nossas futuras gerações terão como energia de massa para embasar a dinâmica da infraestrutura? Como o Paulo pontuou, acaba-se todo o patrimônio e as gerações futuras vão fazer o quê? Como se obter novos embasamentos da sinergia de utilização de energia de estoque? Vai acabar que, daqui a pouco, até o próprio sol será limitado, né, no uso, que é fundamental para o conceito sinergético. A gente está diante de uma incógnita cognitiva de gestão. Eu penso que a governança ela não deve ser restrita e limitada a governos temporários. A gente deve ter pessoas, assim como a gente às vezes pontua aqui, Paulo, Nonato, eu e tantos outros que por aqui passam nas discussões inerentes à infraestrutura, possam ser perenes, possam ser permanentes. Agora, cada governo que muda, recorre-se a pensamentos, né, como esses desse cidadão aí, completamente desprovido de razão. Estão destruindo a energia de estoque patrimonial das futuras gerações. Eu quero aqui ser breve e desejar a todos uma sequência, sabe, de dias mais promissores, que a gente possa almejar a esperança, botar a energia para dinamizar sinergeticamente e buscando, de certa forma, minimizar, assim, limitar, desmotivar a que se desfaçam de todo o patrimônio que a gente tem. Tudo que a gente tem para se manter em vida, para se manter vivo, está embasado nas energias que se tem, seja ela energia eletromagnética, fotônica, do Sol, seja ela energia respiratória, que nosso pulmão do mundo, seja ela, e sobretudo para a infraestrutura, a energia de estoque, a energia de massa patrimonial, que ainda resta muito pouco para a gente se ver de mãos vazias. Tenho dito, parabéns a vocês aí, um final de semana agradável e cheio de esperança e energia. Castelo, muito obrigado pelas suas considerações, um entusiasta aí da energia do sol. Eu pedi para fazer uma inserção na sua fala, porque você falou, ó, vão cobrar até do sol, né? Já tem aquela tentativa de colocar o pedágio nas inserções de energia na rede, né, convencional, ou no pedágio da rede que vem fora da região urbana, onde está o consumidor, e tem que trazer mesmo de uma sítio, de uma fazenda dele, para o apartamento dele, vai ter que pagar o pedágio da utilização da rede. Tá? E aí tem um detalhe monumental, né? Uma coisa assim só no Brasil, né? Quer dizer, um detalhe de proporção nacional de irresponsabilidade desses que são estelionatários, que é o nome técnico no mercado, que vende coisa alheia, né? Então, esse é o estelionatário, né? Ele vende aquilo que não é dele. Então, o que acontece? Parece que a bola da próxima vez aí, né? Nós estamos quase na bola 8 já do fim de jogo, né? Bola preta, né? Fim de jogo, né? Então, porque o 7 termina, mas depois tem a 8 que é assim, ó, que nem a caçapa vai sobreviver, vão levar embora, né? Então, o que acontece é que esse pessoal está em pauta de privatizar, já foi muita coisa, a nossa infraestrutura básica de energia, né? Vai desde das questões ligadas ao petróleo e gás, né? Depois passa pelas elétricas e hidrelétricas, as termoelétricas já estão mais ou menos mal distribuídas, estão aí tapando alguns buracos, né? Então, tudo isso já está a caminho da mão de um país asiático aí bastante poderoso, né? Poderoso por quê, viu, Castelo? Nós não somos contra a privatização, você colocou bem, e o Nonato também colocou muito bem em termos de... Nós não somos contra as forças naturais do mercado, nós somos contra a bandalheira de falta de planejamento e criminosamente engajada numa venda de questões estratégicas, né? Porque o que está em jogo nesse momento é que aquele paizinho lá que teve as estatais deles aqui comprando as nossas propriedades, inclusive do setor privado, para se tornar estatal estrangeira.
né? Olha o tamanho da insanidade desses irresponsáveis planejadores do nosso atual governo, que se diz representado, ou que tem muito representante, dos responsáveis pela defesa nacional. E agora, recentemente, quase tivemos uma questão militar de novo, né? Então, a revelia do patrimônio do Estado e não do governo, né? Eles estão vendendo picadinho, né? Que é o tal do desmanche, né? É o desmanche. Você pega uma coisa inteira, desmancha, ou pega um lote que não, né? E eles fazem o bem bolado do oportunismo financeiro, né? Só que eles não analisam o jogo pela ótica do que está disputando o jogo com ele. Toda vez que eles fazem algum movimento é para satisfazer o oponente dele no jogo. Não é para defender o patrimônio do Estado brasileiro. Tá? Então, o Nonato falou aí com relação à França não conversar mais para o Brasil, porque De Gaulle, lá na década de 80, 70, 60, sei lá que década foi, falou: o país não é sério, cara. Né? O país não é sério. E hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo o quanto não é sério. Sério é o seguinte, para quem nem sabe o que é o conceito de ser sério, né? O que você fala ontem, o que você falou anteontem e assim por diante, tem que ser mantido hoje para amanhã e depois da manhã, seja na voz ou seja no contrato. Tá? Só que para você fazer um contrato, você tem que ter muito planejamento, principalmente quando a coisa não é sua. O bem a ser negociado não é seu. Então, o que está acontecendo é que não há seriedade nisso a ponto de venderem um mercado amazônico para o francês, que era um desafeto de um presidente alienado que não sabe o que é ser feito um contrato. E hoje o mundo, aquele país que comprou a maior parte do setor energético, inclusive aqui CPFL também, tá certo? Eles emitiram dinheiro lá, fundo perdido, pega a dívida pública deles lá num patamar absurdo que eles nem publicam, ou pega agora do Tio Sam lá, que também está num patamar trilionário, 28 trilhões de dólares, mais ou menos, de dívida pública assumida, mal assumida, que jogaram no mercado, para comprar patrimônio real de países incautos ou não sérios. Esse é o lastro do que o ministro, né? O ministro aí, vamos botar aqui de novo, porque vale a pena repetir isso aqui, tá? Tamanho desse tempero. Espera aí que já vai. Aí, tá bom? Então, esse ministro não sabe o que está acontecendo. Eles não precisam invadir nenhum metro quadrado, e o Nonato colocou muito bem agora há pouco. O cabeça de praia já foi feito. Para quem conhece a parte militar, sabe muito bem o que significa cabeça de praia, né, Nonato? Exatamente. É isso? Então, exatamente. O cabeça de praia já está feito, já tem o controle de todo o setor de mercado da Amazônia agora, se esse contrato chegar a cabo, espero que não. Entregou toda a movimentação. A esplanada do Ministério está recebendo ataque de hackers nos sistemas de computação o tempo todo. E eles estão atrás do quê? Da informação. Eles não estão atrás do computador porcaria que os ministérios têm, não. Eles estão atrás das informações do DPMN lá, do Ministério de Energia, que são onde estão os protocolos de jazidas. Agora pega o sistema de transporte na Amazônia, está lá com o país dele lá grudado na Amazônia, que é a França, a divisa do Brasil com a França, tem uma divisa Brasil e França. Ele não precisa nem invadir, pô, ele já tem o domínio. Tem o domínio da informação, cambada de incompetentes. Não precisa nem fazer aeroporto clandestino, que o Exército diz que estoura. Apareceu o clipe do Exército estourando aeroportos clandestinos. Não precisa mais de aeroporto clandestino. Você precisa de uma folhinha de papel e que você declara lá quem é que desceu e subiu, que obviamente vai ter um CPF falso por trás.
Faltou oxigênio na Amazônia, que coisa mais paradoxal que existe. Castelo comentou agora, numa live passada, e outra agora, para desmoralizar quem? Os órgãos de logística, que não souberam planejar um sistema médico, o sistema hospitalar, para atender a doença, já que foi dito que não tem solução, a não ser uma possível vacina, que também não é uma solução, porque 90% dessa vacina deve ser placebo. Porque nenhum órgão, a própria... Paulo, faltou água na Amazônia. Você soube dessa? Eu sei. 2017. E lá na cabeceira também, lá em Iquitos, onde nasce o complexo hídrico amazônico, Iquitos, eles morrem de sede na beira do rio. Por quê? Porque o rio está contaminado. Está contaminado de tudo. Tudo é esgoto quase a céu aberto, igual essa porcaria do Tietê e Pinheiros que tem aqui em São Paulo. E a gente tem que buscar água lá em São Lourenço, lá no Vale do Paraíba e agora em Itaipu também. Itaipu não, desculpe, Belo Monte, porque energia é água. No Brasil, energia e água é a mesma coisa, viu? Aí tem que trazer de Belo Monte, viu, Castelo? De Itaipu, 2.500 lá para Belo Monte e aqui para Itaipu, 1.000 e poucos quilômetros de distância. Porque os incompetentes, os estagiários, as garotinhas que estão aí tomando decisões, não têm história de vida, não estudou e não sabe tomar decisão. E os garotinhos também, só para não fazer uma discriminação de gênero aqui, senão vão me processar aí, eu vou ficar empenhorado pelo dobro que eu já estou penhorado. Tá certo? Mas eu não vou entregar e não vou morrer. Espero que nenhum de nós aqui, graças a Deus, estamos vivos aí há mais de um ano de lambança logística, tá? E nós vamos atirar até debaixo da copa. Você lembrou muito bem, Paulo. Teve uma situação no Brasil, se eu não me engano, foi na Bahia, que um dos policiais se revolta com a situação que está o Brasil e ele foi abatido, em praça pública, por estar exercendo um direito de protesto. Ele foi abatido. O vídeo que aparece na internet é muito claro, abateram o rapaz. Tem várias versões dessa história. A principal delas é que ele se recusou a tirar a ambulante da rua que estava como dever dele, a obrigação dele era cumprir a ordem, Ele tinha que recolher os ambulantes lá que estavam vendendo coisas. Aí a pessoa estressou ele, normalmente no estresse, igual o nosso ministro aí, já na bacia das almas, não tem mais paciência para nada, ficou sem dinheiro e esses daí que pegaram um dinheiro podre no mundo para quitar uma situação. Então, nós estamos literalmente no limite da condição humana de isolamento. Tá? Já foram feitos testes laboratoriais com símios, já falei isso recentemente, em que aquele que não teve o afeto mãe, filho, não teve o afeto da família quando ficou mais avançado em idade, de 5 a primeira infância, a 7 anos, eles têm graves problemas emocionais depois disso. Quando vem a adolescência, se tornam adolescentes introvertidos. Já não chega, que nós falamos agora recentemente, da cocheira eletrônica, porque as mães estão tendo que trabalhar 24 horas por dia, os pais nem sabem mais aonde estão e trabalhando também, e a garotada fica na cocheira eletrônica. Quando sai para a vida real, dá de cara com contradições básicas da condição humana, aí pira. Nós estamos aqui nos prédios, é gaiolinha. Todo mundo sozinho já, cada um num canto e se atomizando a sociedade. Aí, quando sai por uma situação real, perde realmente o elan, que é o caso do nosso status quo do governo agora. Todo mundo fala besteira como se estivesse falando no seu quarto, porque acho que acostumou com as lives e fala sem perceber que está falando para 200, 300 pessoas. Tá certo? Então, nós estamos numa condição que nós temos, que somos sérios, já estamos numa idade de lutar pelos nossos filhos e netos, não estamos mais lutando para nós. Não está ganhando dinheiro, não quero dinheiro, papel podre. Está entendendo? E não admito que o Brasil, o governo de plantão aí, mau governo, desgoverno, seja lá o que for, que está levando todo mundo à loucura, tá certo? Também venda a troco de papel pintado. Paulo, vá para o mercado. Você pontuou muito bem uma situação
até pessoal minha. Eu tive atualmente, né, uma visita numa determinada pessoa e um jovem adolescente me trouxe um porcozinho e passando a mão na cabeça e tal, trocando carícia, e era o pet dele. Eu falei, é o seu pet? Ele disse, é meu bichinho de estimação, dorme lá no meu quarto, é o porco. Disse, por quê? Eu falei assim, bom, isso para mim, na minha época, eu vejo como uma leitoa, meu amigo, que a gente colocava no forno. Um bacon ou uma pururuca, né? E servia nos dias de festa. Exatamente. Aí, matar minha leitoa para comer, é isso? Não vejo. Então, ontem nós passamos. Desculpa. Então, aí eu comecei a ver que ele se tornou contra mim, entendeu? Porque eu havia tido aquela ideia. Aí eu rapidamente me corrigi e disse, não, mas já mudou a ideia, ninguém come mais leitoa e tal. Ah, tá, eu pensei que ainda comia leitoa. Que nem garota, criança. De agradá-lo, porque ele estava fora da realidade, que era isso que você veio tocando, né, no assunto. Não só do nosso ministro, como de outras pessoas. Estão totalmente fora da realidade. Meu Deus. Quem tem filho, eu tenho 4 filhos, né? 3 filhas e um filho. Tenho 4 netos, né? 3 netas e um neto. Então, o que acontece? No começo, né, da vida dos filhos, né, ele fala, não, vamos comprar esse produto aqui no supermercado, comprar esse carrinho. Aí o pai fala assim, não, meu filho, não tem dinheiro para isso, não. Ah, não tem problema, o senhor faz no cartão de crédito, o senhor pega o cartão, paga em cheque, né? Na época era o cheque. Paga em cheque. Plástico. Não precisa pagar em dinheiro, paga em cheque. Quer dizer, o grau de alienação está tomando uma proporção que esses jovens que, na época, há 40 anos atrás, né, estavam nascendo, hoje eles estão tomando decisões estratégicas erradas. Erradas, exatamente. Erradas. Ou no clube dos, vamos dizer assim, dos Pepe Legal, daqueles desenhos animados, né, que é a Dona Pepa, ou pior ainda, como o próprio presidente já declarou, né, que é o Chaves, né, que ele adora assistir o programa do Chaves. Eu, quando eu via meu filho assistindo o Chaves, eu falei, meu filho, é o seguinte, te apruma aí, rapaz. Está entendendo? Além de ser uma gozação estrangeira, né, tem um pouco a ver com a nossa realidade, que são as favelas, está incutindo aqui um modo de pensar totalmente equivocado, ou pelo menos alienante. Está aí o presidente que não nega, né? Que ele gosta muito do Chaves. Né? Bom, outra que eu me lembrei também agora, né? Que aconteceu recentemente, em termos de 6 meses, mais ou menos, devido à pandemia, estamos em casa, né? Que é o natural, né? E, então, vamos se ocupar, né? Então, um grupo de colegas, vizinhos, vamos fazer alguns passeios, a gente vai de carro, volta e tal, papapá. Então, ficou aquela coisa para discutir com a cidade que a gente iria, né? Mais próxima, para não gastar tanto, ir ao hotel, essa coisa toda. E deixamos a logística da viagem com um desses adolescentes. Você aí que está no computador, faz aí para nós aí quanto é que vai custar essa viagem. O itinerário e o custo. Você sabia, Paulo, que eu olhei, eu não acreditei no que via. Ele fez direitinho, sabe? Olha, a gente vai sair tal hora, a gente vai chegar tal hora, a gente vai fazer um lanche em tal lugar, a gente chega na cidade tal hora, a gente vai visitar lá o museu, não sei do quê, a gente, depois volta 3 da tarde, que é mais ou menos 1h30 de viagem, então chegamos em casa 4h30 e tudo mais. Aí o cara tá até legal o plano dele. Aí eu falei assim, mas o custo disso? Aí ele olhou para o plano e disse, não, eu não calculei, porque a gente passa no posto, abastece o carro, mas tem que pagar. A gente vai para o restaurante, tem que comer, tem que pagar. Eu digo, não acredito que você não sabe calcular a logística monetária ou financeira do custo dessa viagem. E nós não somos uma pessoa, tudo tem que ser multiplicado pelos tantos de pessoas que vão. Você não vai comer um almoço, é comer, vamos dizer, 6 almoços, né? Você não vai alugar um quarto de hotel, você tem que alugar no mínimo 3 quartos de hotel, para poder caber 2 em cada quarto. E quanto custa a gasolina do carro, ir de volta, né?
levar uma reserva, caso um carro quebra, alguma coisa. Eu fiquei assim, pensando, falei, esse cara está de brincadeira comigo, entende? Mas sabe por quê, Leonardo? É porque não saía do videogame, que ele não tem a ideia do custo operacional daquelas movimentações, entendeu? Agora são as criptomoedas estelionatárias que estão sendo jogadas no mercado de tudo quanto é jeito, 1.200, e daqui a pouco o nosso governo também vai aceitar até a CryptoPunk, que está na moda aí, para pagar as estatais, entendeu? Já inventou esse Pix aí para fazer um controle real do fluxo financeiro, quer dizer, o anonimato financeiro acabou, né? E todo mundo que carrega dinheiro agora já é tido por bandido antes de mais nada, né? Dinheiro em papel, né? E essa farsa dessa penduricalha eletrônica que, para você ter qualquer coisa hoje, você tem que estar amarrado numa cocheira eletrônica. Eu não ia falar, mas é importante a gente pontuar certas coisas para despertar aqueles poucos que ficam até essa altura da nossa live, porque é importante ver o que está acontecendo no mundo. Nós não estamos aqui tratando do passado, nós estamos tratando do futuro. Tá? Mas teve um mega empresário do setor de tecnologia de informação que está sendo aclamado aí como o cara que preveu a crise que nós estamos passando do vírus. Tá? Eu já tinha falado dele há umas 2 lives atrás, ou 3, em que ele sempre viveu do vírus. Ele sempre viveu do vírus digital. Tá? Quem acompanhou isso desde a década de 80 sabe muito bem de quem eu estou falando. Então, ele sobreviveu e fez muita gente ganhar dinheiro por conta dos vírus que apareciam nas plataformas de computação que ele dizia que fazia. Na verdade, ele nunca fez o produto final, né? Porque estava sempre desenvolvendo. Quando ele viu que o vírus digital não estava dando muito retorno, ele começou a investir nas pesquisas de vírus biológicos. Tá? E ele fez um manifesto agora, nesses últimos meses, que eu só vi essa semana, terrível, terrível, que é praticamente isso tudo que nós estamos vivendo, só que ele disse lá atrás. Agora, sabe qual é o detalhe dessa proposta dele, dessa avaliação dele, dessa previsão dele? É que não era uma visão profética, não. Era um momento de vacilo que ele entregou o plano de negócio dele para o futuro. Olha o grau de responsabilidade que nós estamos presenciando no nosso país, já que ele é de fora. Tanto é que agora ele não investe mais um centavo nos TIs dele da vida, mas investe em fazendas e está comprando talvez metade dos Estados Unidos para ter o ativo real. Tá? Outro detalhe também que quem quiser pôr aí FEMA e os FEMA, FEMA, que é dos Estados Unidos, viu, Leonardo? E o número de caixões especiais que eles fizeram, caixões coletivos, que eles fizeram nos últimos 6, 7 anos. Faça uma pesquisa na internet, não sou eu que estou falando, está tudo na internet. Procura lá, FEMA e os caixões. A quantidade que foi para o lado da Califórnia e para o Texas, aí para onde você está. Leonardo. Então, nós não estamos passando o que estamos passando por nada. Desde o início dessa situação que nós estamos vivendo, eu tenho defendido a questão do lockout. Como o governo federal não sabe o que é lockout, né? Porque nenhum deles foi empresário suficiente para exercer a condição de capaz de fazer um terrorismo econômico. Vou dizer, lockout é quando uma classe econômica aterroriza as demais para extorquir o seu patrimônio, no caso aqui nosso agora, fiduciário, né? E daqui a pouco já estão pegando os patrimônios reais por conta da troca de ativos por incompetentes, de ativos reais por ativos fiduciários. E também, fechando o raciocínio com o que o Nonato falou, entregando todo o nosso planejamento, todo o nosso momento estratégico como nação, entregando a um vizinho declaradamente interessado na Amazônia. Tá? Só isso. Para fechar o raciocínio de hoje, é isso aí, eu paro por aqui. E alguém quer falar mais alguma coisa? Posso fechar? Eu quero só agradecer novamente ao Sinergético, né? Boa energia, vamos tocar o plano de sinergia para frente e esperamos estar em 2022 com a nossa plataforma pronta para ser apresentada ao público e o que o público também para que
tenha um leque maior de opções e não se concentre somente nesse ou naquele candidato. Nós temos a oportunidade agora de montar isso e mostrar em 2022. Isso deve ser observado pela população brasileira, pelos jovens, pelas situações que bem claramente a pandemia tem nos mostrado. Muito obrigado e um bom fim de semana a todos. Castelo, tranquilo? Tranquilo. Valeu. Só desejar aí felicidade a todos. Vamos, energia, harmonia, porque na ausência desses dois vetores, nada dinamiza. Paz e graça a todos, um grande abraço. Agradeço mais uma vez a audiência de todos que conseguiram ficar até o final. Eu peço e repito, não adianta ver as nossas lives só os primeiros 5, 10, 15 minutos, tá? Tem que assistir até o final para entender o contexto e o peso das responsabilidades do que nós temos que tratar. Então, o YouTube está aí, é uma plataforma fantástica, nos dá essa oportunidade. Agora nós estamos postando também no Facebook, tem lá o Facebook, o Núcleo Sinergético, né? Que é um grupo, peça para entrar, os debates vão melhorar daqui para frente, porque está terminando uma parte obrigatória aí da Fundação Getúlio Vargas, que eu espero até o final da semana que vem terminar, para a gente entrar mais na parte operacional, tá certo? Transformar isso aqui num projeto de país, tá? Isso aqui é a saída, é o plano de logística e de questões energéticas, tanto é que é o Smart Energy and Economic Local Area Network. Tá? Então, isso daí é a base da nossa nova civilização. O New Deal Green não funcionará sem isso. Tá? Se não mudar a matriz energética. Já desde 2012, lá na Rio+20, o debate foi tremendo. Desde 2010, dentro da ANEEL, né, essa agência de especulação energética, tá? Fizemos um trabalho na Fundação Getúlio Vargas aí, envolvendo um mega problema que teve em 2014, na audiência pública 007, 2014. Está lá toda a documentação da esculhambação que é o controle do nosso setor energético. E aí querem vender a preço de banana. Então, fica aqui o agradecimento a quem tem assistido. Nós estamos com uma boa audiência dentro do setor estratégico e das pessoas que têm responsabilidade. Fico aqui. Muito obrigado a todos, encerrando a nossa live de hoje.